Bom dia. Começando, então, mais um encontro da disciplina da pós Seminários Avançados em Pesquisa. E a aula de hoje é uma complementação da aula passada, né? Na medida em que eu produzi um texto e gostaria de lê-lo agora e comentando algumas partes com vocês, né? Eu pretendo usar aí cerca de 40, 45 minutos fazendo isso, e depois a gente abre para discussão. Eu começo com uma epígrafe, né, que eu coloquei de um texto do Freud, que se chama Algumas Distinções Anatômicas, né, entre os sexos, daqui algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, no qual ele afirma, né, que todos os indivíduos humanos, em razão de sua constituição bissexual e da herança cruzada, reúnem em si características masculinas e femininas, de maneira que a pura masculinidade e a pura feminilidade são construções teóricas de conteúdo incerto. Isso é o Freud falando em 1925. Tá? Na página 80 do terceiro capítulo, Sexuação, o pensamento classificador não esgota a questão, Geneviève Morel, partindo da tese da diferença sexual, estabelece 3 questões para a psicanálise. A linguagem binária das oposições significantes traduz a diferença sexual? Quais são as causas da misoginia? E que efeito produz no sujeito a observação corporal da diferença dos sexos? Então, a linguagem binária das oposições significantes traduz a diferença sexual? Absolutamente não. Pois o que Lacan designa como feminino, com suas conhecidas evocações ao desconhecido, ao enigma, à inacessibilidade, etc., não encontra na estrutura significante seu ponto de apoio. Então, o feminino como outro sexo, aí já é uma noção lacaniana que vem do último ensino, essa ideia de outro sexo. Porque até então o outro, né, isso que Lacan designava de outro, era uma alteridade fundante do sujeito, né, uma alteridade simbólica que transmitia a língua e que fazia o outro advir como sujeito da linguagem, ou seja, como sujeito dividido, como sujeito barrado, né, como sujeito do inconsciente. Essa ideia de um outro sexo remete a uma alteridade que não é mais simbólica, mas sim real. Então a gente está falando dessa dimensão do real que o Lacan traz à tona no ensino dele dos anos 70, que é quando ele funda a clínica da sexuação a partir do Seminário 20. Tá? Quem quiser um livro que trata isso de forma muito clara, né, e didática, o Antônio Quiné tem um livro que fala sobre os outros em Lacan, na psicanálise, enfim. É só vocês procurarem. Então, feminino como outro sexo remete-se à alteridade real, ao que é absolutamente outro, e se subtrai fundamentalmente à fixação identificatória, à classificação. Então, se o outro simbólico, ele podia ser, de certa forma, simbolizado, tanto que o Lacan vai falar, né, do desejo da mãe que vem ser substituído pelo nome do pai, né, é uma substituição significante. Isso aqui é uma metáfora, é uma coisa que está no lugar da outra, né? Ou seja, o nome do pai ele vem no lugar do desejo da mãe, separar o bebê da mãe, né? Lembrando que mãe e pai são funções em psicanálise, tá? Mãe é quem cuida, é a função de cuidado, de transmissão, né? E pai é tudo aquilo que vem separar o bebê da mãe, né? É quem vem, como Lacan fala no início dos seminários, colocar um pedaço de madeira na boca de crocodilo, né? Impedindo que
a crocodilo fêmea engula o bebê, né? Não sei se vocês sabem, mas isso é inclusive um dado etológico, desculpem, não é etiológico, é etológico, da etologia, do estudo dos animais, que os crocodilos, eles protegem, né, a sua prole, colocando a prole na boca. Mas aí tem um porém, né? É que às vezes eles esquecem que estão com os próprios filhos na boca e engolem, né? Então, o Lacan vai falar do desejo da mãe como essa grande boca da crocodilo fêmea, né? Que tende a devorar, né, a sua prole, ou seja, tende a reintroduzir o seu produto, né? Aquilo que o Lacan fala nos primeiros seminários, não reintroduzirás o teu produto, né? Quer dizer, é uma parte do seu corpo que vai se tornar outra coisa, não é mais sua, né? Esse aqui é o grande dilema aí da maternidade, né? E, enfim, para deixar essa boca, né, do crocodilo fêmea sempre aberta, é preciso um pai, é preciso algo que separe, né? E que fale uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Vocês não têm mais uma relação simbiótica e não há mais possibilidade de reintroduzir o seu produto, né? Pois bem, já o outro sexo, né, isso que ele chama de outro sexo, a partir aí do final dos anos 60 e início dos anos 70, é algo que não tem substrato significante, né? É algo que foge completamente a qualquer tipo de nomeação e a qualquer tipo de classificação. Então, a gente está falando de um furo, né? E daí a tese do Lacan de que a relação sexual não existe, porque não existe proporção entre os sexos. O que se inscreve é sempre da ordem do masculino, o feminino é sempre da ordem da não inscrição, do que não cessa de não se escrever, né? Ou seja, é algo que escapa completamente à lógica significante. Retomando a citação, né, que eu já li na aula passada, mas só para a gente poder continuar, o não há relação sexual de Lacan significa isso. Por um lado, pode-se falar do homem como universal, identificando com o falo. Porém, por outro, há uma ausência, uma alteridade que não é identificável coletivamente com o significante, o que expressa o aforismo lacaniano: a mulher não existe. Essa ausência não pode assinalar-se com um segundo significante, como se disséssemos: o significante 1 está para o homem, assim como o significante 2 está para a mulher. Portanto, não se pode dizer que o segundo sexo exista a fim de entrar em relação com o primeiro. A relação sexual não pode escrever-se entre o um e um outro, caracterizado pelo fato de que nenhum significante o identifica, e, por consequência, por uma ausência e um vazio. No plano dos sujeitos, os homens e as mulheres, como seres sexuados, não podemos nos conformar com identificações e classificações, como faz o antropólogo. Devemos levar em conta uma dimensão que não é redutível às oposições significantes, nem à lógica do atributo, né, aristotélica, senão que exige uma construção singular em cada um dos momentos, a do gozo e suas modalidades na relação com o outro sexo. Daí, a clínica psicanalítica do caso a caso, que adere a essa lógica singular, a partir da qual se destacam estruturas que não são unicamente classificações identificatórias.
Em suma, para Morel, os sistemas de oposição... Vocês reparem que eu estou citando ela até agora, tá aqui, ó, página 84, 85, 86, né? Então, para Morel, os sistemas de oposições significantes são impotentes para representar a sexuação para o sujeito, dado que o que está em jogo no gozo se encontra em outra parte, qual seja, nas modalidades de gozo do sujeito em sua relação com outro sexo. Então, Morel assinala que a inexistência de um significante que represente o feminino no inconsciente remete a Freud em organização genital infantil. E aí eu fui ler, como eu disse para vocês, só reforçando, está aqui, uma nova tradução da Autêntica, que está em promoção, a gente está na Feira de Livros da USP, aí quem esqueceu, entra lá no Facebook, que está tudo lá, né? E aí eu fui reler os textos do Freud nessa nova tradução, né? Porque aí a gente não ouve mais falar em instinto, é uma maravilha. Porque você lê Freud, psicanálise, no século XXI, né, e lê instinto, pelo amor de Zeus, né? Então, todas as palavras estão no lugar. É pulsão, né, é gozo, né, o Genus do Freud é gozo. Né? Então, é uma tradução muito boa, que, né, eu sugiro que a gente releia e a gente vai redescobrir um Freud aí que talvez não esteja naquela coleção da Standard brasileira, né, que foi traduzida do inglês e não diretamente do alemão, e a gente não tinha todo um vocabulário lacaniano para traduzir Freud, né, ainda. Coisa que a Autêntica está fazendo, é um trabalho de fato admirável. Tá? Então eu fui reler esses textos, né, reli Organização Genital Infantil e outros, como a gente vai ver aqui, enfim, no texto que eu estou lendo, tá? Então, Organização Genital Infantil, né? Trata-se de um texto no qual Freud objetiva reparar uma negligência no campo do desenvolvimento sexual infantil. E ele cita isso, né? Reparar uma negligência no campo do desenvolvimento sexual infantil. Eu não sei se vocês leem aí os historiadores, né, da psicanálise, mas os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, ele recebeu vários acréscimos, né? Na verdade, ele foi crescendo, né? Imaginem um bolo no forno que vai crescendo, só que, em vez de alguns minutos, ele demorou décadas para crescer, né? E parece que ele foi escrito em 1905, e parece que até 1925, ou seja, ele ficou 20 anos refazendo esse texto. Então, os 3 ensaios é um grande work in progress, né? E esses textos que eu reli são textos de depois da segunda tópica. A Organização Genital Infantil é de 1923. Então é um Freud maduro, né? Que já tinha aberto mão, de certa forma, de uma ingenuidade, né? Com relação a uma leitura via imaginário e simbólico, e um Freud introduzindo o real, né? Via pulsão de morte, via supereu, né? Via o que ele chamava de resistência terapêutica negativa, né? Então são nomes que o Freud dava para o real lacaniano, né? Que o Lacan conseguiu reler isso em Freud, né? O Freud estava lidando aí com o que não cessava de não se escrever, ou seja, algo de um resto pulsional que não é domesticado, né? Por mais que o Freud acreditasse, né, que as pulsões pudessem ser domesticadas pelo que ele chamava de complexo de Édipo, mas na própria experiência clínica ele foi percebendo que não era bem assim, né? Que tinha um resto, né? Um resto aí que, enfim, que era da ordem do indômito, né? Do indomável, tá? E esses textos, eles vêm retificar então o que ele tinha dito nos 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade. E alguns, inclusive, foram incorporados, tá? E alguns, Érica, ora, permitir. E alguns, inclusive, foram incorporados como notas de rodapé ou como corpo do texto propriamente dito. Por exemplo, Organização Genital Infantil, o nome já diz, o Freud o próprio título do artigo já diz. O Freud está tentando aí reparar uma negligência
né? Porque ele acreditava antes que a gente tinha lá as fases oral, anal, de latência e depois a genital, só lá na puberdade. Ele percebeu que isso era um grande erro, né? E que havia uma organização genital infantil, que ele chamou de fase fálica. Então ele introduz a fase fálica, né? No momento posterior, né? Fazendo os 3 ensaios crescerem, né? Então, trata-se de um texto no qual Freud objetiva reparar uma negligência no campo do desenvolvimento sexual infantil, qual seja a constatação de que há uma organização genital infantil, há uma fase fálica, né, cuja principal característica reside no fato de que, para ambos os sexos, apenas um genital, o masculino, possui um papel. Tá? Portanto, não há um primado genital, mas um primado do falo. O termo que o Freud usa é esse, phallus. Ele usa do latim, tá? Ao ponto da importância do complexo de castração só poder ser corretamente apreciada se considerarmos sua origem na fase do primado do falo. Então isso é Freud, né? Toda a discussão que Lacan faz nos anos 50 é tentando resgatar isso. É tentando resgatar um certo Freud que foi recalcado pela psicanálise inglesa, né? Que primava muito mais a fase pré-edipiana, o modelo da maternagem, etc. Ou seja, um certo privilégio do imaginário em detrimento do simbólico. Todo o movimento inicial do ensino do Lacan, nos anos 50, foi resgatar o que havia de simbólico em Freud. Então, o primeiro ponto é esse. Tá? Então, por mais ingênua que seja essa leitura do Lacan nos anos 50, né, como se a gente pudesse reduzir o inconsciente à linguagem, né, e aos deslocamentos aí, enfim, metonímicos e as condensações metafóricas, né? E muita gente faz psicanálise, acha que faz psicanálise lacaniana só com isso, né? Muitas escolas aí acham que fazem psicanálise lacaniana só trabalhando com simbólico, ou seja, trabalhando com Lacan dos anos 50. Por mais ingênua que seja essa leitura e por mais passível de crítica que seja, né? E as feministas têm toda a razão em criticar esse Lacan dos anos 50, mas o Lacan estava tentando tirar, né, a primazia do imaginário, que havia até então na formação em psicanálise, nas escolas filiadas à instituição psicanalítica, à Associação Psicanalítica Internacional, a IPA, né, e trazer a psicanálise para o campo do simbólico, que era o que havia naquele momento, de fato, de novidade. Nos anos 50 no mundo, era o pensamento estruturalista, né? E, sobretudo, a antropologia estrutural e a linguística na qual ele vai se apoiar nesse momento do ensino. Então, se a gente pensar no Lacan como um work in progress e com quem ele estava dialogando e quais eram as pretensões dele, a gente tende a fazer uma leitura menos ingênua, né? E achar que o Lacan errou menos do que, de fato, ele errou, né? Mas ele teve uma época aí que era, de fato, do imperialismo do simbólico, como chama o Jacques Alain Miller, né? E do falo como um significante transcendental, né? Como apontou muito bem o Jacques Derrida. Tá? Agora, ele estava fazendo isso porque, naquele momento, ou era isso ou pior. Ou era essa psicanálise atrelada ao imaginário, ao pré-edipiano, à manha, né, a suficientemente boa, ao seio bom, ao seio, e etc. E todas essas teorias que a gente conhece. Tá? Então, tal complexo, né, o complexo de castração, com o qual se deparam ambos os sexos na fase fálica, consiste na ideia de que o que não é fálico está castrado. Né? Então, Freud assinala o quanto o genital feminino nunca é descoberto pelas crianças. Ou seja, não há representação do feminino no inconsciente. Isso está em Freud, página 241 do texto Organização Genital Infantil, da editora Autêntica. Tá? Tá lá. Freud assinala o quanto o genital feminino nunca é descoberto pelas crianças. E aí eu puxei uma nota de rodapé, que está aqui, ó, o que não significa que não se possa gozar desse órgão, mas sim que tal gozo
é uma experiência de corpo constituída fora do campo da linguagem. Isso é, não se pode saber nada acerca desse gozo. Então, não é que não se possa gozar, né, do genital feminino, mas não se pode saber nada dele. São coisas diferentes, né? É um gozo que está para além do fálico, né? Isso que o Lacan desenvolve lá no Seminário 20, ou seja, está além da linguagem, está além do significante, que pode, de certa forma, capturar algo, né, desse gozo. Tá? Então, Freud assinala o quanto o genital feminino nunca é descoberto pelas crianças e o quanto, na fase da organização genital infantil, há, na verdade, um masculino, mas nenhum feminino. A antítese aqui é entre genital masculino ou castrado. Tá? Então, não há o S2 para fazer ligação com o S1, como no mito de Aristófanes, das duas metades, né? Então, o que o Lacan está... Quer dizer, Lacan vai dizer isso, né? Mas o que o Freud aí, de certa forma, muito preliminarmente, né, está dizendo é que existem dois gozos. É basicamente isso, né? Não há equivalência significante. Quer dizer, significante, né? Se você pensar assim, né? Até pode haver, mas não há equivalência de gozo mesmo, tá? E que isso traz consequências psíquicas. Aí passamos ao próximo texto do Freud, né? Que se chama Algumas Consequências Psíquicas da Distinção Anatômica entre os Sexos, que é um texto escrito 2 anos depois, em 1925, tá? Então, a temática da diferença sexual não passou batida por Freud, que a dissecou em algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos. Trata-se de outro texto no qual Freud objetiva corrigir-se com relação às suas observações anteriores, empreendendo, desse modo, sua retificação. Eu acreditava que o interesse sexual das crianças não era despertado, como o dos que estão quase maduros, né, os adolescentes, pela diferença entre os sexos, mas que se inflamava no problema de saber de onde vêm as crianças. Pois bem, ao menos para a menina isso certamente não vale. Tá? Então, ocupado em descrever as peculiaridades das consequências psíquicas da castração feminina, Freud assinala que, no menino, o complexo de Édipo enseja o complexo de castração, sendo que este supera aquele em benefício do advento do supereu como instância paterna repressora. Por sua vez, na menina, dá-se o oposto, e o complexo de castração enseja o complexo de Édipo, no qual ela se enreda via a inveja do pênis, né, o famoso pênis Nigel, que deu muito pano para manga. Então, do pênis a ser substituído pelo bebê, que ela obstinamente espera do pai, tornado objeto de amor, sendo seu supereu não tão implacável quanto o do homem. Talvez essa leitura freudiana de 1925 mostre-se datada atualmente, né? É óbvio que é datada, né? É datada no sentido de ter um valor mais histórico do que propriamente clínico. Mas se 2 anos antes, né, em 1923, Freud havia afirmado: infelizmente, só podemos descrever essas relações acerca da sexualidade infantil para o menino. Falta-nos o conhecimento para os processos correspondentes na menininha. Ele começa aí, né, em 1925, a esquadrinhar o feminino, aventurando-se em desbravar algo do continente obscuro, do Dark Continent, né, como ele chamava o feminino. Freud usava uma expressão em inglês para se referir ao feminino, que é essa, Dark Continent. E se inclinando à tese da diferença sexual, ao ponto de 6 anos depois afirmar: há muito tempo abandonamos todas as expectativas de um paralelismo claro entre o desenvolvimento sexual masculino e feminino.
Então, não à toa, Freud rejeita a expressão complexo de Electra como correspondente ao Édipo feminino, uma vez que ela, né, essa expressão, promove uma falsa analogia entre os sexos. Então, vocês podem ver que essa tese da diferença sexual, ela já aparece em Freud. Não é algo que o Lacan tenha inventado do nada, né? De uma originalidade genial e etc. Mas numa releitura que procurou justamente trazer à luz aquilo que estava recalcado, né? Aquilo que a psicanálise inglesa não lia em Freud, né? Quer dizer, você pode ler Freud né, enviesadamente, né? Então você pega aquilo que te serve e descarta aquilo que não te serve. O que o Lacan procurou fazer, não, vamos ler Freud, né? Percebendo, inclusive, aquilo que no discurso oficial, né, institucional da psicanálise está recalcado, né? E a diferença sexual era uma coisa que estava recalcada em prol de um certo culturalismo, né? Em prol de um culturalismo que pregava igualdade, em prol do politicamente correto, né? Só que o Lacan, quando ele vai pensar a verdade, ele vai falar, olha, a verdade ela não tem compromisso com o politicamente correto, né? Doa quem doer, né? Então ele começou a ler Freud de fato de um modo diferente, né? Então vamos ao último artigo do Freud, né, sobre a sexualidade feminina. Então nesse artigo, pelo menos o último artigo que eu li, né, e que é de 1931, então já é um Freud bem avançado, né, ele morre em 39, avançado no sentido da idade mesmo, né? Então, Freud acentua a distinção entre os sexos ao abordar a ligação pré-edípica entre a mãe e a filha, principal inovação teórica por ele apresentada. Nesse texto, Freud parece ocupado não mais em corrigir-se, como nos dois anteriores aqui citados, mas sim em demarcar a sua posição com relação à literatura psicanalítica, no contexto do acalorado debate sobre a feminilidade que animou a década de 20. Tudo isso não sem antes nos alertar de que se trata de dar um passo em falso, adentrando um campo desconhecido e até então impenetrável pelo saber psicanalítico. Então, tudo no campo dessa primeira ligação, estou citando Freud, como vocês podem ver, né? Tudo no campo dessa primeira ligação com a mãe pareceu-me tão difícil de entender analiticamente, tão esmaecido pelo tempo, tão obscuro e quase impossível de ser revivificado, como se tivesse sido submetido a um recalcamento inexorável, né? E aí a gente pode pensar, bom, o que ele está chamando de recalcamento inexorável, né? Recalcamento do qual não há retorno do recalcado, né? Do qual não se pode ter acesso, né? Quer dizer, isso eu estou trazendo como questões, tá, gente? Não tem nada resolvido. Mas isso talvez estivesse falando do recalque primário, do que o Freud chamava de recalcamento primário, né? Quer dizer, o Lacan vai fazer toda uma leitura aí do recalcamento primário pelo viés de Lalang, né? Ou seja, dessa língua que a gente fala antes de entrar no campo propriamente do sentido, né? Do compartilhado, né? Ou seja, é algo da ordem de um inconsciente real, de um inconsciente pulsional, né? É isso que está para aquém ou para além, aí vocês decidam, do inconsciente estruturado como uma linguagem, ou seja, do inconsciente simbólico, passível de decifração, né? Mas isso são questões, enfim. Mas o fato é que está lá, né? Freud fala de um recalcamento inexorável, e que é justamente essa relação que ele chama, né, pré-edipiana entre a mãe e o bebê, né? Ligação pré-edipiana entre a mãe e a filha,
vai se referir especificamente entre a filha, porque é um texto sobre a sexualidade feminina, né? Lacan depois vai mostrar que isso não é necessariamente ligado à filha, porque todo mundo, né, balbucia la langue, né, e todo mundo tem um lado obscuro do gozo, né? Essas fórmulas da sexuação que ele mostra no Seminário 20, elas são ali, a gente transita, né? Ninguém é fixo, quer dizer, na neurose, né? Ninguém é fixo a um modo de gozo que é absoluto, né? Na verdade, predomina um tipo de gozo, mas a gente transita, né? Tá? Então, em parceria com a psicanalista norte-americana Ruth Mark Brunswick, Freud confiava tanto nela, né, que encaminhou o Homem dos Lobos para ser tratado por ela, né? Freud, então, apresenta uma contribuição à feminilidade. Então, uma citação de Freud, né? A fase da ligação exclusiva com a mãe, que pode ser chamada de pré-edípica, reivindica na mulher uma importância muito maior do que a que pode ter no homem. Muitos fenômenos da vida sexual feminina, antes não acessíveis ao entendimento, encontram seu pleno esclarecimento se remetidos a essa fase. Então, isso deu brechas para que se pensasse que a dissimetria essencial num e no outro sexo, sobre o qual Freud insistiu, se devesse à relação de amor primário com a mãe, né? Ao menos esse foi o entendimento da linhagem psicanalítica de língua inglesa, que enfatizou a fase pré-edipiana, ou pré-edípica, e o modelo da maternagem como direção do tratamento. Embora seja legítimo, esse não é absolutamente o entendimento de Lacan, que denuncia a captura imaginária dessa perspectiva orientada ao pré-edipiano. Assim, Lacan, no Seminário 3, Seminário Livro 3, né, sobre as psicoses, assinala que, se dependesse exclusivamente do plano imaginário, a simetria entre os sexos seria possível, na medida em que nada impede a identificação imaginária entre ambos, né? Que é a identificação simbólica imaginária no campo do direito, né? Portanto, se Freud insistiu tanto na dissimetria essencial do Édipo num e no outro sexo, ela só pode situar-se no nível simbólico, dado que o falo é um símbolo do qual não há correspondente, equivalente. Então é de uma dissimetria no significante de que se trata. Essa dissimetria significante determina as vias por onde passará o complexo de Édipo. As duas vias fazem eles passarem na mesma... Eles, né, ambos os sexos, passarem na mesma vereda, a vereda da castração. Né? Interessante que o Lacan utiliza o mesmo termo do Guimarães Rosa, né? Ele não fala caminho, né, o percurso, a estrada, não, vereda, ou seja, que é um caminho aberto à base da picada, né? Você abre com facão no meio da mata, né? Então, o que Lacan traz à tona nesse momento de seu ensino é que o acesso da mulher ao Édipo, sua identificação imaginária, se faz também passando pelo pai, como na histeria, em virtude da prevalência da forma imaginária do falo. Então, o que o Lacan faz é tirar essa prevalência, né? Da fase pré-edipiana, de um amor ali, né? Que seria primário entre mãe e filha, e que isso explicaria toda a subjetividade feminina, né? O Lacan traz isso para o complexo de Édipo, né? Ele fala, não, olha, a mulher também passa pelo pai, né? E ele vai ler Dora aqui no Seminário 3, porque eu não trouxe, Dora, né? Em bom português, que é um caso de histeria, pelo menos foi tratado como histeria clássica, né? E que Dora tinha uma clara identificação ao pai nos sintomas que apresentava, como, por exemplo, da tosse, né? Que era uma identificação oral, aí, com uma certa pulsão oral atrelada ao pai,
na relação que ele tinha com a amante, com a senhora K, né? Associada à filação e etc. Então tem todo um desenvolvimento aí dessa identificação ao pai, que era um tipo de identificação que o Freud traz na psicologia das massas, né? Que é a identificação histérica. E então o Lacan traz, né, essa problemática da mãe para o pai, né? Ou seja, então ele está tentando dar um tratamento simbólico à obra do Freud, tirando, enfim, de uma certa apropriação imaginária que havia sido feita, né, da obra do Freud pela psicanálise de língua inglesa, não a psicanálise só inglesa, mas de língua inglesa, americana também, né? E no seminário, livro 4, Lacan parece bem cônscio de seu papel naquela época em desnaturalizar o laço pré-edipiano materno, imaginário, em prol da lei paterna simbólica, ao ponto de ele afirmar que o Édipo é essencialmente androcêntrico ou patrocêntrico, ao mesmo tempo em que se antecipa as críticas, ponderando que, com efeito, o pai, isso não é tão simples, né? O próprio Lacan falando isso nos anos 50, que o pai não é tão simples. Ou seja, é uma tentativa mesmo de uma leitura simbólica, né? De um entendimento do pai como função, né? Do entendimento do pai como aquilo que efetivamente proporciona a separação, né? Entre mãe e bebê, né? O pai, em psicanálise lacaniana, é tudo que separa um bebê da mãe. Pode ser, inclusive, né, um trabalho que a mãe tenha e que se dedique a esse trabalho. Quer dizer, se o bebê identifica a mãe se identificando, não. Se o bebê percebe a mãe desejando algo para além dele, isso é um pai. Ou seja, a minha mãe ela tem outros interesses além de mim, né? Ela deseja estar longe de mim, porque ela deseja outras coisas além de mim. Então ela desaparece e reaparece. É o Fordá, né, do Freud, quando ele percebe o neto, simbolizando a ausência materna. Então, o neto do Freud, o Ernest, estava lá brincando com o carretel, ele jogava o carretel longe e falava, ó, ele puxava a linha do carretel e falava, né? Ou seja, é a primeira oposição significante, que vem aí, de fato, simbolizar a ausência da mãe, ou seja, aquilo que era da pura angústia, né, da pura ordem da angústia, ou seja, minha mãe não está aqui, o que será de mim, né? E agora passa a ser simbolizado pelo viés lúdico da brincadeira, né? E que coincide com a primeira oposição significante que nos funda enquanto sujeitos. A primeira oposição significante que nos funda enquanto sujeitos é essa, ou seja, a simbolização da ausência materna. É quando o nome do pai vem substituir o desejo da mãe. Ok? E aí há essa simbolização de uma ausência. O símbolo é justamente a morte da coisa, né? Se você está simbolizando a ausência da mãe, é porque ela não está mais materialmente ali presente, né? E isso coincide com a entrada na linguagem. Quando se fala assim, quando é que se entra na linguagem? Justamente no Fordá. Que é Freud também, não é Lacan, tá? Isso está lá em Além do Princípio do Prazer, um texto de 1920, né? Tá? Então, no fim da fase pré-edipiana, na borda do Édipo, trata-se de que a criança assuma o falo como significante, o que requer que o desejo da mãe seja substituído metaforicamente pelo nome do pai. Então, o verdadeiro objetivo do Édipo é a justa situação do sujeito com referência à função do pai. O fim do complexo de Édipo é correlativo da instauração
da lei como recalcada no inconsciente, mas permanente. Isso também é uma citação de Lacan, né? A castração é a crise essencial por onde todo sujeito se introduz. Se habilita a ser, se posso dizê-lo, edipianizado de pleno direito. Tá? Então, em seu retorno, para concluir, né? Em seu retorno a Freud, nos idos da década de 50, Lacan retoma a centralidade proposta por Freud ao complexo de castração e ao primado do falo, articulados ao caráter monista da libido freudiana. Então, há dois sexos, mas só uma inscrição, há pelo menos, né, dois sexos, no mínimo dois sexos, mas só uma inscrição psíquica. Termino então com uma citação do Lacan de 55, né, 56. Não há propriamente simbolização do sexo da mulher como tal. Tá? Então foram três textos do Freud: organização genital infantil, algumas consequências psíquicas da distinção anatômica entre os sexos, sobre a sexualidade feminina. E Lacan, né, foi a aula de 21 de março de 56, Seminário 3, e a aula de 6 de março de 57, do Seminário 4. Tá? Só para vocês poderem, se quiserem refazer esse percurso, já sabem de onde eu tirei. O falo, no Seminário 20, ele se torna algo contingente, né? A contingência, né, que ele fala lá no 20. Exatamente. Então, assim, o falo não é mais um significante transcendental, né? Que determina a distribuição dos sexos, né? Então é algo da ordem de uma contingência, porque a foraclusão do falo é universal, né? Então, assim, algo que antes era limitado à psicose, né? Qual é a tese do Lacan no Seminário 3? É de que o Schreber, que foi um caso, né, lido pelo Freud, como o Schreber tinha foracluído o nome do pai e o falo, né? Então, esses significantes aí, que seriam primordiais para localizar o sujeito existencialmente e sexualmente, né? O nome do pai e o falo, ele tendia a o que ele chama de, lá no Aturdito, já um texto dos anos 70, não no Seminário 3, né, mas no Aturdito, o empuxo à mulher, né? Então ele tinha essa tendência ao gozo feminino, né? Tanto que ele se estabiliza com um delírio de que ele vai se tornar uma mulher em algum momento, ele só não sabe quando, mas até lá ele tem que cultivar a feminilidade, né? Então ele vai falar que o neurótico, né, tem no falo, sobretudo quando ele vai falar dessa dialética lá no Seminário 5, ser e ter o falo, né? Quando você abandona o ser para ter o falo, isso está lá, ele comenta a metáfora paterna, né? Acho que 1 e 2, são 2 capítulos sobre a metáfora paterna, lá está muito claro, né? No 5, ele vai falar dessa dialética do ser e do ter o falo e tal. Então, o neurótico era aquele que deixava de ser para ter ou não ter o falo, né? Então, ou você tem ou você não tem, ou você está do lado masculino ou do lado do gozo feminino, né? E eu estou fazendo assim um apanhado, que eu não consigo mais ler só o Lacan dos anos 50, né? Mas eu estou falando de gozo feminino, gozo masculino e tal. E então o neurótico tinha isso, né? Enquanto estrutura, isso era algo, né, bem delimitado, né? E depois do nó por Romeu feito, isso não se desatava, né? Era essa a ideia, assim, que a neurose era um nó fixo, né? E a psicose é o indivíduo à deriva que tem que inventar alguma solução aí singular, né? Enquanto o neurótico ele pega uma solução que é
já está pronta, né, prête à porter, assim, né? O psicótico tem que inventar alguma coisa, né, da ordem de uma singularidade absoluta aí para poder se sustentar, tanto na existência quanto sexualmente, né? E foi isso que Schreber fez, né? Quando ele passou a delirar, ele tinha um delírio, então, aí transexual e salvacionista, né? Ele acreditava que, então, sexualmente, ele ia se tornar uma mulher, né? Um delírio transexual, ele só não sabia quando, e isso implicava transformações corporais, e existencialmente ele ia salvar o mundo. Ele denunciava, né, uma desordem no mundo, então essa questão aí da bela alma hegeliana, né, ele denunciava uma desordem do mundo e ele ia salvar o mundo. Ele, com o corpo de mulher, iria engravidar de Deus e dar origem a uma nova raça de seres humanos, que ia repovoar o mundo e não ia mais ter conflito, todo mundo ia viver harmonicamente, né? Porque professor, seriam homens de espírito schreberiano. Aí, assim, concluindo, 30 segundos. E aí, quando o falo se torna contingente, não mais algo da ordem da estrutura, né? Ele deixa de ser, digamos assim, um referente único para essas questões da sexualidade, né? Então ele passa a ser uma função. E aí o Lacan transforma o falo, né, enfim, de um significante para algo da ordem de uma função, né? Então ele vai falar de função fálica. Sim, no 20. E a Morel tem todo um capítulo, a Morel tem todo um capítulo no qual ela vai discutir isso, a função fálica. E aí é por isso que a gente está voltando a essa questão do falo, que, como vocês viram, está em Freud, né? Não é uma coisa, né? Claro que o Lacan fez uma leitura ali estruturalista e tal, mas ele não tirou isso do nada, né? Eu entendo exatamente assim, do jeito que você está falando. Porque quando Lacan fala que o que foi fora cluído, o que foi abolido, né, do simbólico, retorna no real, ele está querendo dizer exatamente isso, né? É que o indivíduo que não simboliza, né, que não recalca, ele vai se haver com isso no real, seja por intermédio de alucinações ou de delírios, né? Então, o retorno no real é justamente ou delírio ou alucinação. Então, é um indivíduo que ouve a voz, e o Schreber, ele não queria ser uma mulher qualquer, né? Era mulher de Deus. Era mulher de Deus. Então, ele queria fundar o feminino tal como o masculino, né? Então, ele queria ser a exceção feminina que funda um conjunto das mulheres. Ele queria ser a mulher que não existe, né? Não é ser uma mulher, porque ser uma mulher é sempre algo da ordem de uma singularidade. Ele queria ser a mulher, né? Ou seja, justamente o que não existe. Isso é que é o empuxo à mulher, né? Sim. E que está presente tanto em homens psicóticos quanto em mulheres psicóticas. A mulher psicótica, ela quer ser a santa, né? Enfim, a abençoada, né? Então, geralmente tem algo aí também salvacionista associado, né? Messiânico, né? Messiânico, né? Messiânico, que fala de um lugar que é de exceção, né? Então, é sempre o empuxo à mulher é sempre a identificação com um lugar de exceção. Então, é isso que tem que estar, né? Em jogo quando se ouve um caso de transexualidade. Essa identificação rígida com o lugar de exceção. O indivíduo está querendo construir um corpo feminino, seja homem ou mulher, né? Mas ele está querendo construir um corpo via singularidade, ou é uma identificação rígida com esse lugar de exceção, né? Que é basicamente isso que diferencia a neurose da psicose.